Vamos falar então sobre a capacidade calorífica. Bom, a capacidade calorífica, pessoal, ela é também chamada de capacidade térmica, tá? Em alguns livros vocês vão ver ou capacidade calorífica ou capacidade térmica. Mas o que ela define, a capacidade calorífica e a capacidade térmica? Na verdade, ela simboliza, né, ela representa o quanto de energia deve ser fornecido para um sistema para que ocorra uma variação de temperatura. Isso quer dizer a capacidade, né, que o sistema tem, né, de variar, tá certo, a temperatura quando lhe for adicionado alguma energia. Então, o quanto de energia deve ser fornecido, por exemplo, para que a gente ocorra uma variação de T, né, uma variação na temperatura. Bom, isso define então, a gente pode definir a capacidade calorífica para qualquer material, né, mas por exemplo, a gente pode também, né, fazer a capacidade calorífica para os gases, né, para os gases ideais, que a gente consegue fazer bem definido, né? Então a gente consegue utilizar o conceito, né, da variação da temperatura, né, para uma determinada energia, então, que é absorvida pelo sistema. Bom, como que a gente faz isso do ponto de vista matemático? Tá? Bom, a gente pode analisar primeiramente qual tipo de energia vai estar envolvida no sistema. Nós poderíamos estar falando, por exemplo, da energia interna do sistema. Toda energia interna do sistema varia. A gente poderia estar falando também da entalpia, como a gente viu na aula passada. Né? Como que a entalpia, né, vai variar de acordo com a, uma certa variação de temperatura. Então, nós podemos escrever U de T e V ou H de T e P. Na verdade, está errado aqui, pessoal. Não é V, é P, tá? Eu vou corrigir. Pronto, corrigido aqui. Então, nós vamos ter a capacidade, então, calorífica, né? Capacidade térmica CV, né? Quando houver, então, ali a correlação com U. E CP vai estar relacionado a H, certo? Como que a gente faz, então, essa descrição? Primeiramente, vamos ver a motivação, né? Primeiro, nós estamos falando, na verdade, né, pessoal, vou mostrar aqui para vocês, né, que a gente quer demonstrar o CV, a capacidade calorífica, como uma variação, né, de temperatura, né, para uma determinada energia, né, para uma determinada variação de energia do sistema. E vamos fazer isso a volume constante, para calcular essa capacidade calorífica. Mas o que seria, do ponto de vista gráfico, é nós analisarmos a expansão aqui, ó, du é igual du, del dt na v dt, mais du dv t dv, né? Vou mostrar como que a gente faz isso, tá certo? Na verdade, o que a gente quer ver, na verdade, é aqui, ó, esta região aqui. Nós temos a curva, né? Nós vamos ter aqui esse ponto aqui que passa tangenciando, então, a curva, tá bom? Aqui nós temos uma superfície, estou mostrando para vocês como que é a variação de del del v na t, e aqui del del t na v, tá? Essa é a forma gráfica, onde a gente representa, então, como a gente faz para observar a capacidade calorífica, né? Capacidade térmica do sistema. Bom, vamos lá então. Nós temos então, nós queremos demonstrar isso aqui, então vamos começando. Primeiramente, a gente sabe que o U é uma função de T e V, tá bom? Então, nós podemos fazer U de T sendo um T mais um dt, uma variação infinitesimal, e o V também uma variação infinitesimal dV. Então, como que a gente escreve isso agora em função desse du aqui? Nós escrevemos du é igual del t na v dt, del u, del v, t na t, dv, tá certo? Simplesmente eu escrevi o quê? U variando com V e U variando com T, tá certo? Simplesmente é uma somatória aqui desses dois termos aqui, tá certo? Bem, mas a gente precisa lembrar que du é dq mais dw, primeira lei da termodinâmica, né, pessoal? A variação de energia interna de um sistema é dada pela variação de calor mais a variação de trabalho, ou seja, nós podemos escrever o du dessa maneira. Mas lembrando que o trabalho realizado a gente pode fazer com relação ao trabalho de expansão, tá bom? Então, se a gente considerar, por exemplo, os gases ideais, a gente pode falar simplesmente que é um trabalho de expansão. Como ele é um trabalho de expansão, o trabalho vai ser realizado pelo sistema.
Logo, o meu dW aqui vai ser menos o W, né? Menos o trabalho. Então, nós vamos ter que o dQ, o DU vai ser dQ menos PDV, tá bom? Então, esse daqui significa que você tem o que? A variação de energia interna é dada pela variação de calor menos o PDV. Esse PDV é o trabalho realizado pelo sistema. Por isso que vai diminuir a energia, né, pessoal? Porque parte dessa energia vai ser realizada em trabalho. Então, essa é a definição da termodinâmica. O que nós fazemos? Vamos trocar aqui, vamos colocar aqui. Agora, nós já sabemos isso, vamos substituir aqui por dQ menos PDV. Então, nós vamos ficar com, aqui, ó, eu estou trocando esse DU aqui por dQ menos PDV. É a mesma equação, só troquei aqui o DU por dQ menos PDV, certo? Pegando aqui, então nós podemos rearranjar essa equação. Eu vou passar o menos PDV para cá, pessoal, tá certo? Então, eu vou ficar com dQ igual a ΔT na V dt mais ΔU, ΔV na T dV mais PDV. Aqui eu passei esse menos PDV para cá, certo? Só reorganizei a equação. Bom, como que fica então a nossa equação já reorganizada? Nós podemos agrupar aqui. Por que nós podemos agrupar esses dois termos? Porque esse ΔU, ΔV na T está em função de dV aqui, olha. E o P também em função de dV. Então, eu posso passar o P para cá e colocar aqui, né, o ΔU, ΔV na T mais P, dV, tá certo? Já que os dois estão variando em função de dV, tá bom? Só reorganizei esse item aqui. Olha que bacana, por que eu fiz isso? Porque eu sei que o meu CV é a volume constante. Então, não vai haver variação de volume. Então, todo esse termo aqui, ele pode ser descartado, ou seja, ele vai ser zerado, porque eu não tenho variação de volume, né? Então, é por isso que eu fiz esse rearranjo, para a gente ficar só com essa parte da equação. dQ é igual a ΔU, ΔT na V, dt. Bom, eu vou passar o dt agora aqui, dividindo o dq, então eu vou ficar com dq dt vai ser igual a ΔU, ΔT na V. Então, nós temos que ΔU, ΔT na V é igual a CV, porque essa é a definição que eu mostrei para vocês, que é uma quantidade de energia, né? Quanto que varia a temperatura com uma quantidade de energia. Então, eu consigo trocar agora aqui, tá vendo? Eu consigo trocar aqui o ΔU, ΔT na V por CV. Como que fica isso? Fica dQ é igual a CV dt. Olha que interessante. Então, a variação de calor, né, do sistema, ele vai ser o CV que multiplica dt, né? Essa equação é um pouco familiar para vocês, essa dQ, CV, dt. Por que ela é um pouco familiar? Porque ela lembra a uma equação que vocês aprenderam lá no colegial, lá na química geral, né, onde vocês tinham uma relação entre a quantidade de calor de um sistema, né, e a variação da temperatura, né, que multiplicava o quê? A capacidade térmica desse sistema, né, que era a famosa equação Q é igual a mc ΔT. Né? Lembra que vocês utilizavam até o Q maiúsculo, que é utilizado em alguns livros o Q maiúsculo. Como que a gente chega nessa equação aqui? Bom, a gente sabe que dQ é CV dt, né? Então o Q vai ser o C vezes ΔT. E o C era, se você fizer em função de uma quantidade em massa, né? De uma quantidade molar, por exemplo, ou da quantidade em massa, você pode definir o C como sendo M que multiplica o Czinho. O que é o Czinho? É o calor específico, tá certo? Então, para uma certa quantidade, você pode definir o Czinho como sendo C sobre M, tá bom? Que é a capacidade térmica, né? Sobre a quantidade de massa de uma determinada substância, um determinado material, certa quantidade, um determinado gás, né? Então, você consegue fazer esse Q igual a mc vezes ΔT. Lembrando, né, que essa equação aqui, ela sai do dQ igual a CV dt. Por que ela sai dali? Porque nós partimos do postulado inicial que a capacidade calorífica de qualquer substância, né,
a volume constante, ela é dada pela variação de energia, né, pela variação da temperatura. Então, é quanto que o sistema vai variar após receber, né, quanto que a temperatura vai variar após o sistema receber uma certa quantidade de calor, tá bom? Então, de energia, né, que nesse caso aqui nós fizemos em função de dq, tá bom? Um desafio aqui para vocês, né? Nós temos então a capacidade calorífica, né? A volume constante, que é o que eu mostrei aqui para vocês, né? Que é dada pelo ΔT na V, vai ser o CV, mas nós podemos fazer sobre a pressão constante também, que é a capacidade calorífica, né? Com relação ao ΔH, a variação de entalpia. Só que nesse caso nós vamos manter o quê? O P constante. Então, mostre que para um gás ideal a gente pode escrever o quê? A capacidade calorífica, a pressão constante, CP, vai ser igual a CV mais NR. Né? Como que vocês chegariam nessa equação? É muito simples, tá? Só vou dar uma dica para vocês. É só vocês utilizarem aqui o conceito de capacidade calorífica, pressão constante. Começando ao quê? A organizar as equações e a derivar, por exemplo, o ΔH, ΔT na P, né? Vocês vão fazer, então, vocês vão manipular essa equação, tá bom? Com P constante. Então, essa é a dica que eu dou para vocês para chegar nessa equação, tá bom? Então, lembrando vocês, capacidade calorífica, volume constante, nós consideramos a energia interna do sistema e como ela varia, então, mantendo o volume constante. Se você quiser calcular a capacidade calorífica, a pressão constante, vocês podem utilizar o valor, então, da variação da entalpia do sistema que vocês chegam na equação do CP, né? Então, você tem CP e CV. Para um gás ideal, CP e CV se correlacionam da seguinte maneira: CP é igual a CV mais NR. Então, vou passar esse desafio aqui para vocês mostrarem como que nós chegamos nessa equação, tá bom?